Glória a Deus nas alturas. O tempo está cumprido e o reino se manifestou. Mas a graça se manifestou para cumprir as profecias de Deus. Boa noite, todo mundo. Tout le monde. Deus abençoa a todos vocês. Deus nos abençoa a nós. Me abençoa também a mim. Deus me abençoa também a mim. Parararara. 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 Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Se Ele vive, Ele verdadeiramente vive. É verdade, pá. Quinta-feira já erra. Já erra. Graças a Deus. Eu acho que para o dia de hoje importa dar uma recapitulação ao que nós falamos no Facebook. Se na live geral falamos aquilo que o mundo precisa saber, o que eles não sabem, a vocês como domésticos da fé, Paulo chamava os domésticos da fé, os crentes, os filhos de Deus. Paulo era muito inteligente, inventou até termos que até hoje são válidos, sabe, né? Domésticos da fé. Tem os selvagens e tem os domésticos da fé. Selvagens da fé são os que não mudaram. Os domésticos são os que foram domesticados pela fé. Então sofreram uma metamorfose, uma transformação, uma mudança. É Jacinto Andrade. Domésticos da fé. Muito profundo. Então, vós como domésticos da fé, precisais entender os dias que vocês estão a viver. Os dias da manifestação do poder de Deus. Mas também vos digo, vocês também ainda não viste o poder de Deus. Eu também ainda não vi o poder de Deus. Nós ainda não vimos o agir, o mover de Deus na terra. Já vimos um pouquinho só. Então, se você também ainda não viste, como é que tens essa certeza absoluta? Pergunta ao Mário e vai te perguntar que essa certeza é antiga. O Mildo me perguntava em que está afirmado. Ele queria ouvir mais ou menos, não. Tem um empresário aí, há um homem de negócios que prometeu me patrocinar. Olha, nesse momento que estamos a falar, eu fiz alguns contactos, não é porque e o rapaz queria saber por que aquela tanta certeza. Não, o miúdo queria saber por que não foi com essas perguntas, aliás, com essas palavras, mas com palavras como que, já não me lembro quais são as palavras, está firmado em quê? Em outras faltava dizer, não tens nada. Olhando para ti, não se vê nada, nada. Para o rapaz, essas palavras tinham que ser faladas como mais ou menos agora. Tem uma igreja em Benelux, tem uma igreja na Holanda,
tem uma igreja na Alemanha, na Inglaterra, Leeds, Manchester, tem igreja no Porto, na Pontinha, aí na Calda das Rainhas, tem igreja em Moçambique, em vários estados, São Tomé, tem uma igreja não sei quem, aí na França tem uma grande igreja em Benguet, então, ver para crer. Aí, eu como que a minha fé estava firmada no que existia. Para o rapaz, tu não tens nada. E falas coisas muito profundas. Tanta certeza sem nada. E eu lhe disse: a minha fé está firmada na palavra de Deus. A minha certeza está firmada nas promessas de Deus. Só para não cabeça diz assim: isso aqui é complicado. Até falamos assim: isso é complicado. Então, mas hoje, se alguém mais me perguntar em que está firmada essa certeza, falando de coisas muito grandes, coisas que não existem, até que nunca existiram. E a pergunta é essa: o que seria de Elias se ele não tivesse fé, mesmo não ter ouvido um dia que um morto ressuscitou? E a viúva que lhe fazia comida lhe apertou: paga o meu filho, vais pagar o meu filho, vieste matar o meu filho. A viúva estava a lhe acusar: você é um perseguido de Satanás, é um perseguido dos bruxos, provocaste o problema, vieram matar o meu filho por causa de você. Eu estava embora bem aqui com a minha fome. Se trouxesse aqui teu milagre, o que adianta ter milagre de comida e perder o filho? Vale a pena ficar com fome, viver da esmola, dos donativos, do que ter prosperidade e perder o único filho que eu tenho. Agora imagine se Elias não fosse homem de fé. Não há relato que um morto teria ressuscitado na terra. Não há. Não há relato. Mas ele ousou e pediu o filho: traz ele aqui. Ele levaram no quarto e Elias deitou em cima do menino. E o menino ressuscitou. E chamou a mãe do menino: está aqui o teu filho. A mãe não acreditou, estava a ver o filho de pé andar. Parecia que estava a sonhar. Então, hoje, eu falei no Facebook que hoje por causa da minha fé eu considero coisas pequenas. Mas, humanamente falando, já não são coisas pequenas. Para mais ou menos perguntar quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas. Talvez a pergunta agora: quem é esse que está a desprezar as coisas grandes, mais grandes do que existem, que estão para vir? Isso até já não é desprezar, é duvidar. Uma coisa é desprezar e outra coisa é duvidar. O Mário naquele dia não me desprezou, mas o sofrimento era demais e por isso questionou ou então manifestou a incredulidade. Mas há uns que desprezaram. Então, para esses, olha a palavra de Deus: quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Vocês se lembram dessa palavra, né? Zorobabel voltando da Babilônia, juntamente com seu companheiro, o sumo sacerdote Josué. E da Babilônia receberam ordens da parte do rei Ciro para que voltassem na terra e edificassem o templo.
o templo que foi destruído 70 anos atrás por rei Nabucodonosor, que já era um defunto. Nabucodonosor mandou arrasar até as paredes, derribaram tudo. A mesma coisa que fez o rei da Roma, o imperador. Destruiu tudo, não ficou nada de pé. Os muros da cidade foram jogados por terra, o templo foi derribado, foi arrancado o ouro, as bacias, prata, os garfos, aqueles que se chamavam vasos, os vasos do santuário foram levados. Até o bronze, que estava lá no mar de bronze, tudo foi removido. O simbólico mar de bronze. O altar de bronze. O castiçal. Só que na altura já não existia o quê, né? Eu acho que a arca já não estava aí. Senão tudo poderia ir. Então você veja. 70 anos depois, voltaram para vir edificar o templo. Sem nada. Refugiados. Refugiados não, chama-se que retornados. Aqui em Angola, quando os angolanos estavam no Congo, começaram a voltar em Angola depois da independência. Nós lhes chamamos naquele tempo retornado. Só mais tarde que receberam o nome de Langa, vários nomes, Aicó, Langa, não sei quem. Eram retornados. E era um nome pejorativo. E os retornados que vieram da Babilônia, para virem edificar um templo que requeria muito esforço, riqueza, poder, exército para proteger, não sei o que, isso tudo. E eles desprovidos de tudo, mas somente com a promessa de Deus. Eu me lembro, Ageu despertou eles 2 anos depois, eles estimulou a fé, fortaleceu eles, lhes deu profecia, disse que o Senhor era com eles, que não temessem. A história mostra quantas vezes pararam as ameaças dos povos. Tudo isso. 46 anos edificaram aquela casa. A casa mais conturbada que foi edificada em Israel. Ouviu? Salomão edificou ela em paz. O tabernáculo no deserto em paz. Eu também estou a edificar a casa no momento conturbado. Você sabia que eu também estou a edificar uma casa? A diferença é que eles edificaram, quer Salomão como Zorobabel e Josué nesse caso, os dois edificaram a casa material. E eu estou a edificar a casa espiritual. Eu também sou um sacerdote. E rei. Eu tenho a função de Zorobabel e também de Josué ao mesmo tempo, ocupando a mesma função, ou as duas funções ao mesmo tempo. Segundo a ordem de Melquisedeque, claro. Rei e sacerdote. Ok? E estou a edificar a casa. Eu também sou um sacerdote na casa do Senhor. Há um feiticeiro que apareceu na igreja muito. O Rufino está aí. Então os miúdos, esses miúdos todos se perderam. Viram aquele miúdo que lhes dava muita revelação. Na minha ausência, eu aprobi, mas eles continuavam. Aquilo como se fosse já tinham lhe capturado. Eu já vivia já lá em casa para eles contar a história. Eu já vi muita coisa. O crente gosta de ouvir histórias de bruxaria. O Rufino sabe quem é que eu estou a falar. O miúdo branquinho. Ele mandou
essa bomba pela primeira vez no meio dos discípulos. Ele disse: vocês sabiam que o vosso líder é um grande sacerdote? Ele só me chamava de sacerdote. O sacerdote. Hã? Eu vim levantar uma casa. Três casas. Uma de pedras preciosas, uma de prata e uma de ouro. Hã? Uma casa cheia da glória de bronze e outra da glória de prata, e a outra casa será da glória de ouro. Cheio de glória, cheio de verdade. Então, agora imaginem Zorobabel desprovido de meios, no meio dos inimigos, não tinham um exército, não tinham um governo sólido, estão a vir do cativeiro, retornados, 70 anos depois. Estão a fazer uma grande obra. E falaram os seus inimigos. Os fracos judeus estão a fazer o quê? Quer na construção do templo, como na construção dos muros. Eles foram desprezados. Por isso veio Zacarias, o profeta, a palavra do Senhor a Zacarias dizendo: não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. E este então é quem que está a desprezar o dia das coisas pequenas? E quem é? Vocês verão o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor. Mas então, quem estou monte grande diante de Marcelino? Serás arrasado como uma campina, ó monte grande. Hã? Essas mãos começaram esta obra, viu? Que eu estou a edificar uma casa. Quando, no primeiro dia, quando essa igreja começou, a palavra foi esta: estas mãos começaram esta obra, esta casa. Estas mãos vão acabar, terminar, completar esta obra. Por isso, na caminhada, quando me ameaçaram, queriam me matar, eu lhes falava: nada, você não consegue me matar. Eu ainda não terminei a obra, como é que vão me matar? Se aquele que me enviou me disse que estas mãos começaram esta obra, e estas mãos vão acabar esta obra. Já edifiquei 2 casas. Só uma que foi enchida de glória. A outra, em breve, vai ser enchida de glória. E eu ouvi uma voz nas minhas orações que me falou há 3 ou 4 anos. 4 não, 3. A glória da segunda casa será maior que da primeira. Bom, tivemos a glória da primeira. Ou temos? Ainda não temos a glória da segunda. A casa já está edificada. Falta somente agora o céu encher de glória. 40 dias estão determinados para o homem subir lá em cima, para ir receber a coroação. Alguém que teve uma visão, só que o telefone está com a soninha. Eu poderia vos ler. Alguém viu a coroação de Elias. Ele viu na sua visão que Elias e Moisés e Jesus estavam num monte muito alto. E esse monte era no céu. Ou então chegava no céu, se ela era no céu, chegava no céu. Mas uma coisa aconteceu. É que Moisés e Jesus entraram dentro de Elias. E Elias resplandecia como o sol. E não conseguia se ver o rosto de Elias.
por causa do resplendor do sol. E havia milhões e milhões de anjos em volta. E depois ele viu, Elias desceu. E Jesus também desceu, saiu dentro, e os dois desceram. E foram até a tumba de Jesus. E Elias empurrou aquela pedra que fechava. É muito. Eu vos falei que esse dom tinha sido retirado de mim e foi entregue à igreja. Ah, o homem que mais tem visões de Angola, Marcelino Mário Bento. Mas como é que é? Este prêmio não vai ser entregue a ele, vai ser entregue à igreja. Por isso, também está se cumprir a palavra, né? Porque vocês são a última geração e a Bíblia diz que nos últimos tempos eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Os mancebos, já sabem, vão ter visões e os velhos sonhos. Vocês só têm sonhos, né? Vai arrebentar as visões que você não pode imaginar. Qual é a diferença entre visão e sonho? Todo sonho é uma visão. Mas nem toda visão é um sonho. Existem visões na cabeça, que são os sonhos, e visões com olhos abertos, ou... Quem conhece aquela palavra aí que falou quem? O balão, que o Rufino gosta de repetir, em estase, com olhos abertos. Ouviu? Na primeira glória, muita visão da cabeça. Na segunda glória, vocês vão ver visões com olhos abertos. Com olhos abertos, não é sonhando, vendo. Aleluia. Então, agora você imagine. Por quê? Por causa do quem? Porque a primeira glória é à noite. A segunda glória já é de dia. Aquele que anda de dia não tropeça, porque vê. Se sonha à noite, ao dormir. Pode ser de dia, é à noite. É muito forte, né? Tem pessoas que têm muitos sonhos. Sabia disso? Infelizmente. Agora, é verdade quando eu falei que todo sonho é visão, nem toda visão é de Deus. Tem que entender isso. Existem sonhos que não são de Deus, e assim como também visões que não são de Deus. Como até também pensamentos que não são de Deus. Existem pensamentos de Deus, que é aquilo que nós chamamos de revelação, que o Espírito Santo pode revelar através dos pensamentos. Bom, eu já ensinei isso, né? Eu acho que não, aqui não havia necessidade de repetir. Bom, repetir sempre vamos repetir. Há um que não recebeu a vez passada, há um que ainda não ouviu. Então, por isso vocês se preparem, que na segunda glória vai se manifestar dons que não se manifestaram na primeira glória. E aliás, esse é o momento mesmo dos dons. É o revestimento do poder para vocês. Incrível. Então, esse irmão viu que Elias veio remover. A pedra não estava lá na porta, já estava fora, como anda mesmo lá. Aquela pedra guardaram, né? Vocês que andam a investigar aí, aquela pedra e continua lá, ou já destruíram? Eu acho que os muçulmanos roubaram aquela pedra, né? Só não conseguiram remover destruir a sepultura. Quem sabe se é outra. Esses romanos são capazes de tudo. Pô. Então, ele viu Elias, empurrou a pedra e deixou a pedra abandonada aí. E quando ele saiu da visão,
algo lhe levou a meditar nessa passagem que diz assim: não conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscita dos mortos. E ele me perguntou: por que que o Espírito Santo me revelou isso? Depois da visão, falou, me mostrou isso. Ou então, não, a pergunta que ele fez: por que que ele não permitiu que os discípulos contassem antes da visão? Eu minimizei. Eu só falei, não, porque na altura não convinha eles contarem o que eles viram no Monte da Transfiguração, porque não havia capacidade para tal e o povo não ia nem acreditar, não havia mente, nem eles próprios entendiam o que eles viram. Estavam outros, os dos três estavam desmaiados, um ainda continuava a falar desmaiado, ainda a dar opinião, ia dar proposta e conselho. E o céu até lhe repreendeu: tem que ouvir ao que está na terra e não a você. Então, e quando saíram daquela visão, Jesus lhes pediu para não contar a ninguém. E eu lhes falei por causa desse motivo. Até Jesus também ocultava-se para que as pessoas não soubessem que ele operou aquele tal milagre e tal, não sei o quê. Mas é muito mais que isso. Ok? Jesus estava a dizer: o que vocês viram agora é o que vai acontecer quando eu ressuscitar. Estão a entender, né? Você que me contou a visão. O que que eles viram? Um Jesus transfigurado. Aí Jesus deixou de ser homem material, se tornou homem espiritual. Aquilo que a própria Bíblia diz que assim como ele é, como nós seremos. Qual é o termo que Paulo chama? É transfiguração, não. Transformação, né? Sim. Seremos transformados. Então, aí Jesus estava com um corpo transformado e glorioso. Assim como os dois, que esses já viviam nessa dimensão, porque não eram terrenos, onde eram terrenos. Então, Jesus estava a dizer aos seus discípulos: quando eu ressuscitar, podereis contar isso, porque isto vai acontecer quando isso fosse vos mostrado, como se fosse uma gotinha somente, uma lasquinha. Depois Jesus voltou no estado normal, mas quando ressuscitou, já estava com esse corpo. Ok? Depois dele ressuscitar. Agora poderiam testemunhar isso. E eu disse que aquela pedra representa aquilo que Jesus falou, portas do inferno. Aquela pedra era uma porta que fechava a sepultura. Então, representava aquela campa inferno. Agora vamos levar. Estás atento para ouvir a revelação. Vamos levar agora para os dias de Elias. Aquela sepultura é aqui onde eu estou. E veja que onde eu estou é aqui onde vim lutar no inferno, com o inferno e com o abismo. Esse aqui é inferno. Puro inferno. Assim, espiritualmente, tem segredo esse lugar. Isso já foi preparado antes que Elias até conhecesse a verdade. Isso tudo já estava preparado. Assim, tem história esse lugar. Tem defuntos foram enterrados aqui. É cemitério. É porta do inferno. Ou então, naquele tempo que o MPLA assassinava as pessoas, aqui é o lugar onde vinham assassinar aqueles todos contrários, altamente perigosos, FNLA, maninhos, porque tinha lugares onde vinham matar as pessoas. E geralmente esses lugares se tornam lugares consagrados a Satanás, com uma possessão muito grande. Bom, mas nós estamos aqui. Já vos falei do que fica. Não precisa repetir mais. Então, é aqui, nessa sepultura, nesta campa, aonde o corpo de Jesus esteve preso, porque ao fecharem aquela porta, fecharam as portas do inferno.
desafiaram Jesus para ele voltar. Desafiaram Jesus para sair das tumbas da morte. Jesus, ao voltar, vê que houve um terremoto, né? Como que um terremoto, a terra tremeu e um anjo empurrou aquela pedra. E todos eles ficaram meio mortos, assustados, fugiram. Foram contar na cidade. Ele, ele ressuscitou. Nós vimos. Houve um terremoto lá, apareceu um anjo. Foi quando eles corromperam. Não, não fale. Dizem que lhe roubaram. Vocês estavam a dormir. Se o vosso chefe querer vos julgar, nós vamos vos defender. Não se preocupem. Ou nós, quando aparecemos com as nossas danças à frente deles, do rei, ele aceita toda a nossa mentira. Sabe que nós aqui que mantemos o povo. Quando ele precisar do povo, olha, 11 de novembro, nós é que trouxemos o povo lá. Não se preocupa. Nós somos o ópio do povo. E eles falaram essa mentira mesmo. Eles deram muito dinheiro. Aqueles guardas ganharam mais dinheiro do que estavam no quê? Aqueles estavam no... em Golgota não ganharam nada. Só ganharam aquelas peças de roupa. Ou do cemitério. Aqueles fizeram turno aí. Na última noite. Esses ganharam muito dinheiro. No turno do domingo. Ei! Faturaram. De sábado para domingo. Ok? Então, aqueles aí na cruz só dividiram só a roupa. Sabe? Então, feito isso, eu disse que o mundo ainda não viu o poder de Deus. Esse evangelho de poder histórico. Infelizmente. Graças a Deus, agora já não infelizmente, felizmente, que alguém se revoltou e a revolta gerou mudança. E assim, vocês vão ver o poder de Cristo. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Depois de 7 anos, eu vou ressuscitar. Depois de 7 anos, eu vou sair dessa tumba. Por que Jesus e Moisés entraram dentro de Elias? Sim. Elias o superou. São níveis. Nesse momento eu estou no 8º a lutar. Já estou dentro do prédio. Daqui a mais não sei quantos dias vou sujeitar o quê? Primeiro degrau. Ok? Dia 14. Desta vez não vale a pena. O tempo está a funcionar. Eu desejei isso, sabe? No passado estava tudo fechado. Mais tarde agora já me foi dando assim alguma revelação que até consigo controlar o tempo e tudo. Hã? Parece que é por causa da dureza também. Mas há uma coisa que eu estava a dizer. Eu estava a dizer assim em oração. Eu falei, bom, o Espírito Santo é a revelação. O Espírito Santo é que conhece as profundezas de Deus. Mas nos dias da sua encarnação, é o homem o mais cego que já se viu. Sabiam disso? Eu estava a questionar. Por que então assim? Se ele é a revelação, ele... Óbvio, a resposta é essa. É deserto. Tá mal. Hã? Tem feiticeiros e tudo a consagrar. Emanuel, quando consagrou Judas, ele sabia que era diabo. Só que eu lhes consagro, digo, se você for feiticeiro, depois eu vou te matar.
Se você me perguntar, oh, tá, mas como é? Não, tu não consegues ver se nada, ainda não vejo. Porque eu tenho que acender, eu tive uma visão. A resposta foi essa, do que eu estava a falar. Ele me fez lembrar da minha visão. Eu tive uma visão que eu vivia num quarto. E nesse quarto, eu estava lá, eu também jejuava. E o quarto estava cheio de açúcar. Cheio de açúcar. Já vos contei isso. Não é que o açúcar era colocado lá, não. Representava o meu jejum e. Quer dizer que. Já vos falei. Se fosse humanamente falando, o homem já ia explodir. Porque há 10 anos só alimento-me com líquidos de açúcar. Seria grave. Então eu vi. Tinha muito açúcar dentro do quarto. Um quarto fechado. E lá no quarto, eu estava lá a trabalhar, a fazer tudo para acender a lâmpada. Já vos falei. E depois apareceu um bruxo que mandou o filho dele. Vai ver o homem que lhe deram a missão para acender a lâmpada. Candeia, candeeiro, como esse bruxo que apareceu da minha terra. Então falou a linguagem da minha terra. Nós chamamos de candeeiro. Hana candeelo, é. Milonga, não é assim? Candeelo. Só que o problema não estava no candeeiro. Era no fogo. E eu usava fósforo. Aqueles fósforos já que não acende e tal. Nada. E se falhar, estragou. Falhou aquele palito, estragou. Falhou, arrebentou. Falhou. Então, este filho desse grande marabu, eu logo entendi que aquele marabu representava o diabo. E o filho dele é o filho da perdição. E chegou até a mim e ele disse que, olha, fui mandado para te ajudar. Para te ajudar a acender a candeia. E ele me trouxe uma caixa de fósforo. Só que a caixa que ele me trouxe era pior do que aquele que eu tinha. A que eu tinha, está a ver quando aquele fósforo tenta acender, dá uma faísca e apaga. O dele não. Quer dizer, toda a ajuda dele, tudo molhado. Aquele que está molhado nem sequer barulho faz, nem tchaca. O que eu usei ainda dava uma faísca, só que não acendia. O dele não. Aquele que está úmido quando faz assim, aquele se destrói. E ela me zombar. Só que depois a luz acendeu. Aquilo foi uma luz muito grande. Não foi mais com os palitos. Houve um mistério que aconteceu. Ela até fugiu. Entenderam, né? Enquanto a luz não acender, é escuridão. Jesus falou isso. Quem anda de noite não vê a luz. Ainda bem que nós não estamos a tropeçar. Porque a palavra de Deus nos guia. Senão é problema grave. E eu sujeitei não somente a noite e as suas filhas. Eu corri à noite. 120 quilômetros. Voltei a correr outros 120 quilômetros. Entrei no sol. Não amanheceu o dia. Nesse momento eu corri 30 quilômetros no sol. E ainda o dia não amanheceu. E estou disposto a ir além. Então, enquanto não amanhecer o dia, por isso me foi tirado. Eu tinha muitas visões no passado. Eu tinha uma percepção muito grande. Me foi tirado para que entrasse no deserto. Eu conseguia entender. Quando você se prostituiu, eu te dava conta que você se prostituiu. Você sabia isso? Por isso eu apanhava testemunhos de Jeová que se prostituíram na evangelização. Eu era terrível na iurde.
Eu ficava com medo. Eu dizia assim, eu não posso falar, os pastores não têm isso, vão me julgar, vão me dizer que você é um bruxo. Óbvio? Eu recebia a revelação na hora. Eu recebia, tinha todo tipo, nunca tive visões com olhos abertos. Eu tinha uma percepção, aquilo que os teólogos chamaram testemunho interior. E também audição de voz. Não é vozes, voz. O Espírito a falar. Ou então, testemunho da mente. Eu sabia quem é que falava. Essa graça entrou comigo até na STN. Nos primeiros anos. Só duraram 2 anos. Quando eu entrei no deserto, tudo foi tirado. Tudo. Quando eu chorei, vocês conhecem a história. Me foi revelado. Agora vais receber o que é teu. Busca. E até hoje estou a buscar. E vou recebendo pouco a pouco. Veio só no deserto, recebi as curas. Já sujeitei a primeira metade do reino, mas não houve nenhuma manifestação. Por isso me falaram, usa a água que você já tem. Essa água são aquelas folhas que eu recebi. E essas folhas foram para me consolar. Zé, mas não se tivesse no deserto, tudo seco, 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 seco. Não haveria piada, né? Só que eu estaria em condições de continuar. Ok? Vai arrebentar rios no deserto, no ermo. Ah? Foi deixado para um tempo determinado. Tenho a certeza que essa consagração, essa é no céu. A primeira foi na terra. Ah? Não tem como também. O prumo. Você vê, por exemplo, quando eu vi 5 lâmpadas. Quando eu dominei o quem? O touro. Quando eu derrotei os touros do Zimbábue. Aqueles que Jesus falou, fortes touros de Bazã me cercaram. Eu teria sido cercado por touros do Zimbábue. Quando eu primeiro derrotei o leão, depois, esse leão não é do quê? Do abismo, isso é do inferno. Depois derrotei o touro, me apareceram 5 lâmpadas, mas não tinham a luz. Ou não estavam acesas as 5 lâmpadas. Isso até me trouxe, eu comecei a mas esses 5 lâmpadas o quê? Só mais tarde que eu vim compreender que são as dimensões que eu teria dominado. A 5ª lâmpada é mesmo o touro. E a 4ª é o leão. Um leão que não voava, mas que pulava. Pulava de uma árvore para... Eu vi um touro. E o touro era uma máquina. Era uma máquina grande, budosa. E na enxada da máquina estava lá o rosto do bem, de um boi. Logo entendi. Aí não havia dúvida. Tinha entendido que esse era um touro. Eu até vim aqui, nem sabia por que essa máquina recebe o nome de Bu. Afinal é boi. Bu, tem a ver com boi, né? Budoso. Ok? Veja que as lâmpadas, as lâmpadas estavam apagadas. Viu? Estudo deserto. Dominei a 6ª lâmpada, não acendeu. Dominei a 7, ainda não acendeu também. Se acender na 10ª não tem problema. Vou esperar que acende agora. E são dimensões. Sujeitei o rosto do homem. Nada. Parece que aquele foi uma fase mais difícil. Vocês sabem, eu estou a falar com o povo que estão a vir comigo.
no deserto, ou então nesse período. Porque eu tinha uma expectativa muito grande quando eu dominasse o terceiro rosto, que é o inferno, a lua. Eu tinha a expectativa que haveria mudança, que é por segunda colheita, a glória da segunda casa. Mas não aconteceu nada. Principalmente quando eu vi o príncipe da Roma tombar, eu disse, agora vai explodir. Não explodiu. Mas eu não me frustrei, não tem problema não. Vá mandar, oh, como é que é? Não tem problema. O quê? Querem guerra? É guerra que eu vou vos dar. Corremos no abismo, que eu sou. Sujeitamos a terceira hora. Esse é agora. Não pense que isso aconteceu não sei o quê. Há um mês atrás. Ainda nem passou um mês, né? No dia 15 de março, completamos 4 anos. Foi o dia que dominamos a sétima dimensão, o quarto mundo. E depois disso, conta. 7 semanas estão determinadas para o teu povo. Então, graças a Deus, aprendemos a esperar, a confiar, mas que estamos dispostos a ir até lá, no além. E a noite nos castigou, nos afligiu. O nível que nós alcançamos é muito grande. É muito grande. Até os próprios marabus que estão em cima, como o número 10, estão espantados com esse nível. Porque é possível alcançar esses níveis da parte de Satanás, da parte de Deus é impossível. Por isso, nós alcançamos um recorde. Ou então igualamos um recorde. Agora você imagine como é que esse recorde foi respeitado, honrado, exaltado até os contrários. O maior bruxo da África, quando ele reuniu num dos cemitérios com os macumbeiros, ele falou de Jesus Cristo. Eles fala de Abraão, fala de Jesus. Ouviu? Ele queria que os macumbeiros, os bruxos, sacrificassem. Coisa preciosa na vida deles. E ele lhes tirou o exemplo do quem? De Jesus. Sabe o que ele falou? O que é que fez o homem da cruz receber o nome que ele tem? No céu, na terra, debaixo da terra. E os bruxos responderam, quando ele deu a sua vida. O que é o mais precioso que ele tinha? A sua vida. Então, vocês também deem o mais precioso que vocês têm. Uns sacrificaram suas colunas, os que ainda não tinham casado. Disseram que, olha, de hoje em diante, eu não vou mais fazer sexo. Toma os meus filhos, ó rei. Outros, vou matar a minha mãe. Outros, olha, eu tenho um filho, meu primogênito, muito amado. Olha, eu tenho a minha mulher. Olha, eu tenho... Isso não é revelação. É um bruxo, o bruxo é que me contou isso tudo. E ele veio tipo bebê. Eles já estavam à espera dele. Estavam a ver um bebê no céu, a vir, sentou na cadeira. Pum! Eles não meteram a cadeira, mas ele veio com a cadeira dele. Bebê na cadeira. Reuniram com o bebê. Esse gajo dos bruxos. O neném. Ouviu? Disse que quando saíram dali, aquelas pessoas, eles escreveram no papel. Cada um escreveu no papel o nome da pessoa. Quando saíram aí, tiveram óbitos. Aquelas pessoas todas morreram. Se vos falei dessa experiência, ou então dessa matança, sei lá que uma ideia dessa obra do diabo, por causa da pergunta que ele fez. O que é que fez o homem da cruz se tornar o homem mais respeitado no céu, na terra, debaixo da terra? Quando ele deu a sua vida. E eles dizem, então façam mesmo. Falou também do pai Abraão. Lembre-se do pai Abraão. Chama mesmo o pai Abraão. Parece que Abraão é o nome mais profanado nas trevas. Né? Até os muçulmanos dizem, pai Abraão. Eles dizem, o pai de nós todos. Ouviu?
Mas agora olha no terreno. Olha no terreno o homem que deu igualito. Igualito, mi papito. Não tem nada. Está tudo roto. Mas com as forças renovadas, pronto para superar o que é o urso. Já lhe entrei. O urso, não, já. Daqui a pouco o primeiro degrau vai ser sujeitado. E vai sobrar 11. Do urso, do Monte 5, o monte chamado Veneno. Então, esse ânimo, eu vos passo esse ânimo para vocês serem homens animados. Não vos conto história. Não deixa de ser história porque são fatos. Mas são fatos que têm vida. Para que quando você se deparar em situação difícil, você se lembra. O Espírito do Senhor vai te fazer lembrar o que eu já passei e como eu venci. Ouviram? Ou você está a pensar que eu sou contador de histórias? Eu não sou como Marco Feliciano, não, que conta histórias inventadas. Ou então os pentecas. São histórias que eu vivenci. Eu experimentei. Sangue com sangue. Outro me disse, dois se olharam. Esse homem está falando. É vida com vida. E por isso, hein? E eu vos garanto que quando eu contava essa história, debaixo do jugo, do fardo pesado, aflição, aquilo, você sentia as guerras. E vos garanto que estou a contar agora de uma outra. Estás a ver como é que é? É a mesma história que você contou. E no meio da guerra, você volta a contar ela e já. Não é que a guerra acabou. A guerra mudou a forma, o formato. Mas a carne gosta disso. Não se pode negar. A carne gosta de repouso, gosta do descanso, gosta de paz, gosta da alegria, dos afetos e não sei o quê. A carne gosta disso. Mas uma carne santificada, ele sabe que há guerra. Então não vai se entregar, não vai se deixar. Não vai dormir à sombra da bananeira. Ele vai agradecer por esse momento. Porque para chegar também a esse momento, houve muitas lágrimas, muita corrida, muita porrada, muita pancada. Mas ainda assim tem guerra. Se você olhar para a serpente ele mata através de um veneno. E olha para as características da serpente, como ele ataca. Astutamente, silenciosamente. Hã? Então, esse é o quinto monte, chamado veneno. Quem vai te envenenar não vai dizer que eu vou te envenenar. A espada aqui é veneno para os meus inimigos. Por isso vai morrer muita gente de veneno. E já começou. Todo maninho que levar porrada e perder a guerra vão lhe matar do veneno. Aliás, os últimos camaradas também caíram mesmo do veneno. Os últimos. Diga amém. Diga aleluia. O veneno sempre existiu para os comunistas, mas esse vai ser usado agora como uma arma por causa do monte do veneno, que é a Rússia. Mas vocês, todos que creem que eu sou Elias, tomareis qualquer coisa mortífera, não vos fará dano. Agora, se te avisarem que tem veneno, não tente a Deus. Se te avisarem, não coma aquilo. Não diga, tomareis, até eu mesmo. Se mais ou menos alguém me avisar, olha, envenenaram aquilo, não tenta. Eu não posso tentar a Deus depois de ser avisado e dizer que está amarrado, tomarei. Não. Ok? Porque há muitos meninos aí que querem pular do prédio para provar se Deus é com eles. Tem muitos meninos que põem a bala no revólver que querem provar se Deus é com ele. E tu vais morrer. Não, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas agora, quando você não sabe, aí sim, a palavra vai se cumprir em você. Mas acompanhem meus passos. Sigam-me.
vamos ter que falar, vocês e eu temos que falar como falou Josué. É Caleb, né? Caleb, sim. Eles são nosso pão. O Monte Quinto é nosso pão. Digo assim, Elias vai lhe derrotar e não vamos lhe comer. Vamos, Elias vai lhe derrotar e nós vamos lhe devorar. E todos eles serão assim. Também não tem como, né? Olha, lembrei-me agora o que a minha menina me falou. Vocês conhecem a minha menina? Não é menininha. A menininha lá da Bahia, minha menina. Ele estava a fazer compras. Lembrei-me de uma experiência que ele passou agora, ontem, anteontem. E estava lá com a dona Júlia. Ele me contou que ele estava a comprar algo e tinha um maluco atrás dela. Assim, não. Eu perguntei se ele estava indignado. Disse, não, não indignado, mas como espantado, né? O maluco parado a olhar para ele assim. E quando ele virou, se deparou com o maluco. Então ele lhe mostrou o mata-bruxo. Ele falou: Você conhece esse homem? Olha o que o maluco me falou. O homem está no céu, está na terra. Está na terra, está no céu. Eu estou a falar, mas ninguém está a acreditar. Vou fazer como? Eu estou a falar que ele está no céu, está na terra. Vocês não estão a me acreditar. A Soninha ficou chateada. Eu não estou a acreditar. Estás a brincar? Disse, não, desculpa. Eu ouço falar, você não. Você mora boa dele, você crê. A Soninha entendeu? Está me acusar. Eu não acredito. Não. Desculpa, você não. Desculpa. E esse foi. Ouviu? Agora, você pensa que ele mentiu? Falou a verdade. Os demônios não estão a gritar. Elias está na terra, está no céu. Eles estão a brincar com os seres humanos. Eu já vos falei isso. Que eles sabem, eles nunca vão acreditar. Eles são cegos. Essa palavra Elias no céu, Elias na terra, saiu da boca do maluco. Essa palavra Elias é terraplanagem, saiu da boca do maluco. Ok? Agora, o homem está no céu, o homem está na terra. E ainda diz, mas aquilo é brincadeira dele, ele sabe que eles não deixam que... Você está pensando que ele está a ajudar os humanos para crer. Ele está a zombar com os humanos. Eles sabem que podemos lhes falar, eles nunca vão acreditar. Eles estão todos presos. Se os que estão aqui, alguém mesmo está lá bem silencioso, mas não crê. Você vai pensar que o fato de você crer que eu sou Elias, se você é feiticeiro, você é da CI, você creu. Você não creu. Você não creu, porque se você cresce, já se arrependerias. Não é o caso daqueles que querem deixar o pecado, estão a lutar, não é o caso. Mas quem está conformado não crê. Não crê. Quem está conformado com o mundo não crê. Mas pronto, fazer o quê? Eu já vos expliquei, eu disse, os demônios têm zombado com os humanos. Zombaria incrível. Isso já aconteceu há 2000 anos, que os demônios zombavam com os judeus, gritavam, e dentro da igreja, se for hoje no lugar que chamamos igreja. Não é na rua, não, dentro da igreja. Eu te conheço, tu és o filho de Deus. Davam crédito? Nada. Os porqueiros que fugiram, não ouviram o demônio a falar? Eu sei quem é você. No Gadareno. Foram lá e disseram, olha, afinal de contas aquele homem é o próprio Cristo. Nada. Bem falou Jesus, né? Satanás, tu só compreendes as coisas que são do homem. Tu não entendes nada que é de Deus. Sim, eles compreendem bem o homem. E compreendem o homem para lhe manipular. Mas, ainda bem que você acredita que eu sou Elias. E Elias está no céu e Elias está na terra. Por isso eu vos perguntei onde. Você acredita que eu sou Elias? E todos vocês disseram 100%. Ok, muito bom.
Mas não basta. Você está a ver como é que é, como as pessoas estão a pular do barco? Pastores. Eu fiz uma reunião anteontem e eu mandei limpar todos aqueles servos que já tinham desaparecido. Há muito tempo não deram nem que satisfação. Estão nas suas casas, não vêm para a igreja, estão a fugir. Eu falei, Rufino, liga para qual, por todos esses aqui que desistiram sem satisfação, desde discípulo. Mandei fazer também isso o mês passado com o líder dos grupos dos obreiros, para tirar na lista todos aqueles obreiros que não aparecem. E ainda não me deu o relatório quantos que ele achou desistentes sem, como é que se diz? Sem avisar, sem aviso prévio. Eles não são obrigados a avisar, mas nós precisamos saber que eles já fugiram, já foram embora. Por quê? Nem todos esses aqui são contrários. A maioria deles são contrários. Mas há outros, por causa do quê? Das frieza espiritual. Se conformaram com o pecado. Acham que não vão conseguir. Acham que está difícil. Não tem problema não. O mais importante, como diz o tradutor aí do áudio da congolesa, é que nós estamos a caminhar. Isso é o mais importante. O que eu gosto nisso tudo é que eu estava até a falar isso hoje. De repente, quando abri o telefone, viu o Tavares. É incrível. Não, tem pessoas, tem mundanos que fingem ser crentes. Aliás, você sabe o que estou falando. Como ele era. Agora é um mundano que não finge ser crente. Só a foto. Eu abanei a cabeça. Eu, como estava de joelho, eu falei assim, Pai, graças eu te dou que a chama não se apagou em mim. Eu estou a ver aqueles que um dia, uns até me fizeram favores, como ele. Não importa qual for o propósito, não sei quem, mas, humanamente falando, nós temos que reconhecer esse feito. Não importa se ele veio para me matar, mas é um feito que me levou lá em cima. Eu é que inverti. O meu pai que inverteu. Então, mas que é um feito. É inegável. E são muitos que entraram na minha vida que me ajudaram. Desde o começo. São muitos. Que hoje são meus inimigos, outros já morreram, outros estão envergonhados, porque um dia, quando saíram, me amaldiçoaram, e se amaldiçoaram a si mesmo. Falaram que eu não ia conseguir, mas que um dia me ajudaram. Tem muitos. Tem uma que a empresa dele, ela não era eu, ela foi o que chamava, a Lavra da igreja. Ela é que chamava de Lavra, eu não. Ele me dizia, apóstolo, essa é a lavra então da igreja, tem que orar. Eu dizia, tu a orar, irmão, ora mais, a lavra. Eu disse, tu a orar, tu a vir aí. Eu chegava lá, levantava as mãos para expulsar o demônio, tem progresso na lavra. Demônio, sai da lavra, sai demônio. Quando eu saía, apóstolo, está a funcionar, os clientes aumentaram, dessa vez o dízimo vai ser bem pesado. Eu dizia, tem que manter a fidelidade, mana. Hoje essas pessoas se afastaram. Então eu olhei para aquele rapaz, ele sempre foi mundano, mas que o mundanismo assumido, esse já é a fase de incredulidade. Não que antes era crente. E já estão entendendo. Um religioso crê que Jesus é o Filho de Deus e não sei quem. Faz oração, jejum e tal, não sei quem, vai para a igreja. Mas chega um momento que ele assume o mundo. A uns, nem todos, a uns continuam a crer da forma dele. Mas há outros depois se tornam até ateus. Muito mais que a incredulidade. Inimigos de Deus. Não é que ele já se tornou assim, não conheço o que ele fala,
Só olhei para a foto, eu falei, meu Deus. E eu dei graças a Deus. Eu falei, e nós a chama nunca se apagou. É? E me lembrei de todos que um dia cruzaram o meu caminho. E como todos ficaram, se tornaram, não todos, alguns, mas, e nós sempre de pé. Mas qual é o segredo? O segredo é o que eu vos ensino. Ouviu? Totalmente mundânico. Mundanismo acentuado e assumido. Nunca vi o amigo dele, aquele que andava lá fazer debate. Me disseram que é um altamente bêbado. Também um outro que não quer saber nada. Hein? De Deus. Aquele que tinha prometido que ele iria me perseguir. Continuaria a publicar todo de óleo. Glory to God. Então, saibam disso. Saiba disso. Ou saibam disso. Que é uma caminhada. É um troço. É um caminho. Os brincalhões saem do caminho. Eu disse, estava a falar isso, parece que quase que esqueci. Mandei o bispo Rufino e todos os outros bispos, principalmente aqui em Angola, e em outros lugares também, claro, para excluir aqueles todos que estão a fazer o verbo encher nas listas. Eles tiraram dos grupos. E todo pastor, principalmente os pastores que saíram, eu tenho que revelar aqui em público. Quando ele sair, tenho que falar que o pastor fulano já não é pastor. Por quê? Se nós não falarmos, alguém pode ser enganado. Alguém pode ser manipulado. Alguém pode cair no erro. Nem todos, uns quando saem, vai na vida dele, não quero saber de nada, mas há uns que ainda querem fazer o papel, não sei de quê. Então o povo tem que saber. Não é só o servo, o povo. Então vocês que estão na Inglaterra, conhecem aquele Eddie Massala? Já não é pastor, ok? Saiu amigavelmente, como diz aí o rapaz já é divorciado. Amiga, disse que não estava a aguentar e tal, não sei o quê, e pronto. Não falou comigo. Falou com o Mário. Depois falou também com o David. Outra lista, estou a esperar que o Rufino me dê o veredito final. Tem muitos pastores que já estão na lista também, que eu vou também anunciar numa das lives, como eu anunciei essa aí. Esse já não é pastor. Saiba disso, ó, você que está em qualquer lugar, por cada rede sociais, não precisa estar na Inglaterra. Aliás, eles andaram nos grupos e não sei quem. Hein? O mundo, então, a ciência, a tecnologia fez o mundo mais próximo. Eu não estou a dizer que ele está aí, não, só avisar. Eu vejo que é um rapaz com caráter, estou falando humanamente falando. É só avisar para as pessoas saberem. Ele nos avisou que já não vai ser pastor, nós também temos que avisar o rapaz que ele não é pastor. E a lista é muito grande. Mas por que é que essas pessoas não permaneceram? É por não levar a sério o Evangelho. Vocês estão a pensar que vocês estão a jogar batota com Satanás? Isso não é batota. Isso é guerra, não é jogo. Não é batota e não é jogo. Aliás, jogo é batota, né? É guerra. Quando você dá mole, eles te levam. Eles te incitam, te injetam, te fazem transformar em um homem incrédulo. Te colocam ódio no teu coração contra Deus. Eles primeiro te perturbam e depois mostram que Deus é o culpado. Por causa dos teus pecados. E você, em vez de olhar para os teus pecados,
você vai olhar para aquilo que eles estão te mostrar. Ouviram? Mas eu sempre aconselhei todos aqueles que saem da obra, e muitos têm obedecido isso. Quando você sair, sai mesmo só. Se você tentar fazer como fez a quem é essa senhora aí da Holanda, e ficar aí, entrar na escondida, não sei quem, assistia lives na escondida, muda o nome, para tirar, hein? Saber o que vai se falar aqui, para ir falar no fulano, não sei quem, ou como fez a quem, o marido desse da Inglaterra. A mulher não, a mulher quando saiu mesmo, o marido ainda que estava aí atrás das pessoas, não sei quem. Você é condenação terrível. Você não sabe que você pode voltar? Quando você sai em paz significa que você não blasfema. Quando é que o adérito vai voltar na igreja? Eu duvido. Quando é que quem é aquela senhora aí da ceia vai voltar? Aquele mesmo quer. Só tem que ser já no caixão, não quer? No caixão. Senão, se tiver memória a falar, Ângela, não volta. Vai falar, não, não me levam aí, é vergonha. Eu falei à toa. Hã? Quando é que o adérito vai? Não, nunca vai voltar. Ângela. Mas tem umas que saíram. Foram na vida dele. Nós também não temos nada comum. Cola, eu sempre falei aqui. Cola foi embora, não despediu, mas está lá na conta dele. Há um dia que uma trombosa, ele vai pedir, me leva mesmo aí. Ah, tá mal. Agora você que ofende, tá, para voltar aqui, mesmo com a trombosa. Ouviu? Eu tenho. Ele sabe, todos que saem, eles sabem quem sou eu. Ninguém pode negar isso. Até o inimigo. Por causa do dinheiro, do salário para aqueles que vieram com a gente, continuará a falar para ganhar mais dinheiro. Mas senão ele sabe lá no fundo. Olha o que a Ângela falou em um pastor. Aí ele se revelou que ele sabe muito mais de mim do que qualquer um. Não que o que ele falou é verdade. Que ele falou, não, o apóstolo Marcelino é demônio, não é pessoa. Agora você veja, quem fala isso está a mostrar a fraqueza dele. Deles. Não conseguimos lhe matar porque ele não é humano. Agora mentiu que eu sou demônio. O demônio está no alcance deles. Demônio é gay. Demônio é um espírito. Os grandes marabus mandam demônios até no inferno. Sabiam disso? Já vos falei, né? Grandes marabus prendem demônio. Um demônio, se ele lhe manda e ele desobedece, ele manda para o inferno, na cadeia, ele encerra. Agora, ah, não, mas aquilo era um trabalho que ele estava a fazer. O desespero é muito grande. Não é a mesma coisa que aconteceu aqui no sistema. O sistema não conseguiram argumentos para contrapor. Então começaram a enganar o povo. Não, ele vive fora, porque não sei quem, ele é estrangeiro, porque sabia que o povo ia cobrar, mas como é que um homem fala à vontade assim? Agora ela sabia que para aquele pastor que ele estava a fazer a cabeça. Senão ia lhe perguntar, mas como é que o homem ninguém consegue lhe maniatar? Ninguém consegue lhe parar? Então ele não teria resposta. Por isso inventou já essa aqui, não. Ele não é humano, é um espírito. Por isso está a dar trabalho. Isso que ele queria dizer. E eu ri muito, né? Esse voltaria mais? Eu duvido. Nem ele mesmo acerta. Só no caixão. Então, não aguentasse a caminhada com Elias. Quem sabe? Deus dá oportunidade aos humanos. Não, Deus dá, por quê? Por que que dá oportunidade? Porque a pessoa, quem desistiu, como dizia João, é porque ele nunca esteve conosco. Aliás, nunca foi dos nossos. O que é ser dos nossos? Ser como nós. Se eu sou filho de Deus, se você for dos meus, você também é filho de Deus, então és meu irmão. Agora, o facto de estar na igreja não significa que você é dos nossos. Você estava conosco, mas não era dos nossos. Então, quem nunca foi dos nossos pode voltar a ser dos nossos. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles nunca se converteram, nunca nasceram de novo. Por isso saíram. E pode voltar. Mas a blasfêmia, a ofensa,
te impede, é como se fosse você coloca já uma parede de bronze à frente e diz assim, aqui eu já não volto. Quando você precisar, você levantou a barreira você próprio. Esse povo já se derrota. Os demônios vão dizer, você vai, mas, ei, como vão te maltratar, não sei o que. Nós não maltratamos ninguém. Aliás, a blasfêmia contra Elias, você nem vai viver. Se viver um pouquinho, depois vais morrer. Esses todos aí vão morrer. Esses todos que blasfemaram, vão. Não vão cumprir os anos das suas vidas. Muito jovens vão partir. Eu vi o primeiro que blasfemou contra Elias, morreu muito jovem. Blasfemou e depois demônios começaram a lhe acusar. Blasfemaste contra o Espírito Santo. Só hoje é que se entendeu porque que os demônios falavam. Blasfemaste contra o Espírito Santo. Estás perdido. Estás mal. Vais para o inferno. E eu ouvia vozes. Já vos contei isso. Ele veio ter comigo. Eu falei: não, esquece isso. Demônios são mentirosos. Ai, meu Deus. Então, todos eu vou revelar aqui. Para não aparecer alguém a ser enganado, manipulado. E assim, pelo menos, vê só, por exemplo, quando aquela Thelma Rodrigues saiu. As pessoas não sabiam, ainda tinha pessoas que se comunicavam com ele. Que ligava, pensar que ainda é obreiro. E depois fazia trabalho contra eles. Ouvi a história daquela senhora, você não imagina. Na altura, quando estava aqui, ele ligava para a pessoa para lhes dar a revelação. Só que estas pessoas aqui não se gostam. Deverão lhe denunciar. Só depois que saiu que estavam lhe denunciar. Deus me revelou até querer extorquir as pessoas. Deus me revelou para você fazer isso. Hã? Como assim você vai ser enganado? Deus me mostrou você. Ele fez isso com quem? Ele fez isso com quem? Deus me mostrou você que vai me ajudar. Ele fala, né? Quem é que ele lhe falou isso? Eu estava a orar e Deus me mostrou. Aquela senhora é bandida. Eu estava a orar. Se ele não quiser mandar no geral, pode mandar no privado. Quem é que ele lhe ligou? Ele falou que Deus lhe revelou que você que vai me ajudar, estou a precisar isso e aquilo. Como assim, Lorena? Já te ligou? Não entendi. Contei isso no meu esposo. O que ele fazia ou também já fez isso contigo? Tá aí, ele já me ligou. E te falou que Deus lhe revelou. Falou mesmo isso. Ouviu? Também ligou-me várias vezes, mas não e nunca dei ouvidos. Marta Muturi. Não, na igreja, alguém perguntou, não sabia. Qual igreja? Na igreja não. Ele vai te ligar, você controla primeiro, primeiro faz amizade, depois é que ele vai vir que é tentar enganar. Ele poderá fazer isso na igreja. Hum? Quem lhe daria espaço? Ou aqui, mais ou menos, na live, para falar isso? Que estava a orar e o Espírito Santo lhe disse que eu poderia lhe ajudar. Ouviu? Eu disse outros nomes, depois vou falar. Ouviu, ó Michele? Outros nomes, deixar a responsabilidade do Bispo Rufino para ligar para eles. Quando confirmar, porque pode ser que está doente, então nós não vamos tomar decisões sem primeiro saber da pessoa. Por isso também ela não conseguiu lucrar. Você pensa que alguém lhe deu crédito? E ninguém, ele não conseguiu. Esses todos que ele ligou para lhes enganar, lhes deram cartão vermelho. Meu Deus, foi o mesmo jeito comigo. A mamã, eu estava a orar e Deus me mostrou você. É você
que me pode ajudar. Ouviu? O mesmo modo operante fez com a Sara. Daí começou a bajulação, vou te enviar um presente, tá? Aí eu não gostei disso. Lhe cortei água e luz. Sissola, nós já sabíamos que era inimiga. Falou uma irmã da casa de oração que Deus lhe revelou que tem serpentes na estene para não cultuar na casa de oração, sendo obreiro. Ouviu? E muita gente, nesse sentido, matou muita gente. Eu tenho certeza que tirou pessoas da igreja. Tem. Então, é só uma lembrança, tá? Recordação do que nós já passamos. A mim me ligou, ele disse que Deus lhe revelou que eu era a pessoa ideal para lhe ajudar a resolver um assunto difícil de resolver. Ouviu? Essa é outra pessoa. A primeira vez que eu vi ela foi na primeira visita do Bispo Rui cá na Alemanha. Logo notei que ela não estava bem, embora ser da minha terra. Nunca senti paz em manter contato com ela desde então. Eu, quando veio para Angola, lhe vi. Eu falei, essa senhora é mundana, filho. Eu falei mesmo assim, ó, essa é mundana. A ex-obreira Stephanie Pascoal da França também tentou me enganar. Veio com o mesmo discurso. Queria ligar para mim toda hora. Antes eu era obreiro, mas me chamava de pastor. Eu achava estranho e ela se oferecia. Questionava-me sobre o mestre. Depois dele cartão vermelho. Hã? Ouviu? Agora entenderam, né? Por que que a tal Stephanie também andou aí a se fazer de vítima porque estavam a lhe maltratar? Questionou. Qualquer um que me questiona é inimigo. Qualquer um. Ele fez comigo, mas na altura ainda estava na igreja. Mas eu sempre tive cautela com ela por causa de muita coisa que falava. Ele tirou muita gente da igreja. Amém. Por isso a Bíblia, Jesus aconselhou para as vigiarem como, hã? Serem prudentes como as serpentes e humildes como as pombas. Me ligou várias vezes e dizia que o pastor fulano e a obreira fulana lhe perturbavam todos os dias que ela trabalhava com o pai. Falava muitas coisas, mas eu lhe dizia para perdoar. Eu comecei a lhe falar da Bíblia e lhe aconselhava, e depois ela me disse que tinha que vir urgente na minha casa para me visitar. Eu disse, na minha casa não recebo pessoas estranhas. Depois disse que iria para Angola, iria me trazer cabelo e toalhas. Eu lhe colocava no lugar dela e depois ela mesma parou de me ligar. Ouviu? Quem é esse obreiro Paulino? O antigo obreiro Paulino fez o mesmo. Acho que era mesmo uma quadrilha organizada. Paulino, mas de onde? Fala aí, ó, pastor auxiliar. Uma quadrilha. Esses todos vão morrer. Onde eles foram? Vieram me provocar. Hã? Qualquer um que veio destruir, nem que seja só uma alma, o sangue deles caiu em cima da cabeça. Não é que vai, caiu em cima da cabeça dessa pessoa que eles tiraram. Não do reino, mas da igreja. Porque se estava na igreja, estava à procura do reino. Poderia achar o reino. Ouviram? Ah, o Paulino é qual? Esse de Luanda. Tu a ver? Ele, não, aquele da conta de inteligência, se for esse aí. Esse está a morrer aí com enfermidade. Esse aqui está numa situação que você não pode imaginar. Perdeu tudo, lhe expulsaram do tal banco, ele era gerente. Ele se vangloriava em ser que era bancário e tinha problemas renais. É mesmo ele. Esse é do serviço secreto. Esse não, ele se gloriava. Dizia que ele era
o que enviava todos aqui, em que fica, no Benfica, no que fica, né? Que ele conhecia todos, mas eles não lhe conheciam. Que ele era o chefe deles, ou então o homem lá do recurso humano, que ele lhes conhecia todos. Falava, traía os outros, fulano, fulano, que lhe mandei aqui, fulano. A pessoa me falava, ouviu? Tem obreiras aí que ele denunciou. Esse Paulino, esse que depositou quantos milhões? Esse Paulino que depositou, não sei, parece que é 20 milhões, né? Ah, essa que eu ando vos falei, o Paulino, que depositou 20 milhões na conta de uma obreira. A obreira desviada já começou a gastar lá, fez as primeiras compras. Hein? No dia seguinte tirou todo o dinheiro. Só tirou lá, parece. No dia seguinte, tirou toda a massa. Grande bandido, o Paulino. Amém. Viu o que eu lhes fiz, né? Eles estavam a defender o quarto monte. O quarto monte era o que eles defenderam para que não caísse. Eu até pensava que era o terceiro. Não, era o quarto. Todo investimento era o monte número 4. Criaram barreiras e barricadas. E agora? Por isso estão a fugir. Hã? Esses todos que fugiram, quando você lhe cruzar, ele vai correr. Vai se esconder, estão envergonhados. Porque essa era a meta. Queremos ver que eles cheguem ao nível do irmão dele. Você tem um algo. E já passei. Ah, já desci no cume da montanha e comecei um outro monte. Glory to God. Quem perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Sabe por que que esse sobre pastor que ele falou, que disse que lhe perturbava, era o Dinei. Sabe por que que ele disse que o Dinei lhe perturbava? Porque o Dinei lhe controlava. Lhe controlava na sua chaladice. Por isso, ele achava que o Dinei muitos detestam o Dinei, porque o Dinei está a lhes controlar. Tá vendo? Os bandidos querem fazer brincadeira aí. Enquanto muitos repórteres são distraídos, repórter não, anfitriões, tem anfitrião distraídos, oi. Muito distraídos. Ainda não entraram. Mas Dinei não. Pode não estar como anfitrião. Ele está atento a toda a live. Acompanhar e controlar os bandidos e outros intrusos. E ele, como gostava de fazer aquelas saladices dela, o Dinei assim ele mandava mensagem em off, dizia, tem que ter calma. Quando ele vinha, queria discutir aqui. Você se lembra, né? Estou a falar a Telma. Queria discutir aqui, porque não, está a me perseguir, porque não sei o quê. Na live, porque não sei o quê. Tem pessoas aqui, tem pessoas que estão a me perseguir. E não sei, mas eu lhe perguntei como é que eles tiraram o teu nome. Como é que eles não. Quem se lembra? Você se lembra? Não, porque não sei o quê, não sei o quê. Então eu creio que o Dinei ele mandava no off aqui mesmo na live. Tem que ter calma. O Dinei já deve lhe falar. Estás a mentir. Estás a ver o quê? Se até o filho dele já quer, já ameaçou o Dinei. Não tem aquele filho dele aí, não sei o que é o nome dele. Já esqueci. Entrou na live, mandou uma mensagem no Dinei. Aqui mesmo no Zoom, no off. Ela ameaçou, o Dinei me enviou e eu falei no Dinei. Ignora.
Eu sabia que era a mãe dele. Porque ele falou mesmo, não se põe com a minha mãe. Não se mete com... Não foi assim, né? Não se... Falei que é mentira aqui em casa. Não sei como ele soube. Foi no espírito que a gaja soube. Ah, então... Quer dizer, ele viu, não, não conseguiu manipular a mulher dele. Porque ele despertou a mulher. Ele deu conta no espírito que o dinheiro está dizendo que é mentira. Uma vez ele mandou as supostas fotos das mensagens que estavam a lhe ameaçar. Afinal, era alguém a mandar aleluia, amém no privado dela. Veja só. Eu acho que ele queria falar isso, fazer comigo. Eu era menino na fé, mas nunca aceitei os convites dele. Ele tentava saber muito de mim, aplicava-me com dinheiro, mas sempre que ele tentasse tocar nesses assuntos, os nervos me subiam e lhe repreendia na hora, até que fugi dele. Dou graças ao Elias por não cair na tentação. Paulino é perigoso, viu? Eles todos fizeram isso, usaram dinheiro, hã? Todos da secreta, não todos, mas a maioria usaram dinheiro para, viu? Mandava dinheiro para o rapaz, um saldo. Depois questionava: o que é que tu achas do apóstolo? O que é que tu achas que o apóstolo falou? O quem também fazia o mesmo. Tem também um pastor que já não vai ser mais pastor. Não sei se há 2 meses ou 3 que fugiu, não está a aparecer. Questionava os outros pastores: o que é que tu achas? O que é que tu achas que o apóstolo falou? E as pessoas lhe olhavam, lhe desprezavam, como dizer, você, essa tua incredulidade agora está aí, bem doente. Alguém que tinha entrado na live pela primeira vez, ouviu ela contar testemunho, depois ligou para a prima dela a dizer: essa senhora eu conheço que acabou de falar agora aqui. Essa é uma mentirosa, é bandida, é burladora. Uma pessoa nova disse: essa senhora é terrível. Uma vez me ligou, mentiu que queria que para eu lhe ajudar o Zoom, mas queria falar mal dos pastores e irmãs. Eu não lhe dei tempo, lhe repreendi. Desde então nunca mais atendi se me ligasse. Óbvio? E quantos caíram no engano dessa bandida? Esqueci alguma coisa. Ele disse que queria fazer negócio. Se poderíamos juntar para fazer negócio, como eu estou sempre sem emprego, eu dizia que tinha mais que falar com o apóstolo. Várias vezes eu sempre lhe respondia: vamos falar com o pai. E sumiu. Ouviu? Ele queria te burlar. Sei disso. Ô rapaz, você só pensa que eu não sei? Eu sei. Eu estava a falar inclusive com quem? Com a Sonia a respeito dessa pessoa. Eu sei. Eu falei na Sonia, mas não fala a ninguém. Eu disse, eu olhei para a cara dela e eu vi falsidade. Eu vi. Ouviu, né? Mas guarda isso. Você sabe como é que eu vos ensinei, né? Ou vocês pensam que eu não sabia quem era a Thelma? Ou vocês pensam que eu não sabia quem era quem é aquele da Inglaterra? Vocês ouviram? Não, vocês não estavam. Quando o Massala esteve aqui em Angola, como ele já saiu, posso falar dele. A esposa dele fica à vontade, tá? A esposa dele está nos grupos, está ainda a orar. Continua firme. Não saia do quê? Da presença de Deus, não. O céu é melhor que a terra. Então o Panzo, o Lois estava. Panzo não. O marido estava a elogiar ele. Não, esse rapaz, esse era do quem? Como é que é? Quem esteve ontem? Anteontem? Qual igreja? Esse fosse profeta aí do Zimbábue. O nome dele é quem? Heber. Esse era o representante do Weber. Esse é que receberam o Weber na Inglaterra. Esse não sei quem. Não vale a pena. Eu falei no mar. Esse rapaz é mundano.
Disse, não, ele disse, esquece se mudar. Eu falei, ele vai sair, controla só. E o Mário ontem me fez lembrar, eu até já tinha esquecido. Ele falou, olha, quando ele veio, eu estava, o papai me falou, é mudando ele. Ele tentou lhe defender, não, mas ele era do Weber e não sei o quê, e não sei o quê, ele disse que recebia o Weber, ele abandonou o Weber para seguir o apóstolo, o papai. Eu disse, eu falei assim, eu olhei para a cara dele e eu vi o mundanismo, falsidade, vaidade, ok? Civite, tudo truque, né? Não é brincadeira, não. Eu estou a vos falar isso porque eu vos dei o modo operante como eu trabalho. Estão entendendo? Se você não me conhece, você vai pensar que eu estou a dormir. Há uns que dizem assim, estão a enganar o apóstolo. E eu respondo, me enganaram a mim. Está a se enganar eles próprios ou me enganaram a mim? Você está me enganando, mas não estou a te falar que você está me enganar. Eu sei que você está me enganando. Eu também acredito em ti. Eu te dou corda. Yeah, não, não tem problema não. Amém. Vai em frente. Ouviu? Está cheio. Outro dia uma mulher me falou assim, uma senhora me disse, mestre, tem muita gente que te bajula aqui, mas não são aquilo que eles te falam. Eu falei, eu sei tudo. Eu vou lhes levar mais a outra milha, mais outra. Quando assustar, já não está. E vou vos falar, eu já sabia. Essa é a forma como eu trabalho. E isso é para ver se as pessoas. Quando eu faço isso, é para o bem das pessoas. E eu estou a continuar a pregar. Quem sabe? A pessoa pode entrar compungida para o arrependimento e vai se prostrar e chorar pelas suas falsidades e dizer: eu não mereço tudo isso, é seu amor. Estou morrendo na cruz e eu brincando, Pai, salva minha alma. É por isso, o propósito é esse. Paciência. Amém. Mas ainda não chegou ao fim da caminhada. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito disso. Depois dos 7 anos, quando eu voltar no Gitsung, vai ter uma live só de conversa. Aqueles que venceram. Ainda vamos perguntar, e o fulano? E a fulana? Olha, infelizmente, olha, graças a Deus, fulano está firme. Como quando Paulo estava na cadeia e as cartas que lhe enviavam, ou que ele mandava, perguntava nas pessoas, fulano, a casa do fulano, da fulana, estão firmes? A resposta vinha, olha, o fulano se converteu, a irmã da fulana, o marido da irmã fulana se converteu, a irmã fulana está firme, o fulano já é pregador, já está a pregar. Isso consolava Paulo. Ainda bem que eu não estarei mais na cadeia. E a minha cadeia é com vocês. Uma cadeia bacana, né? A ciência, Satanás parece que se arrependeu de ter feito o que é. Estou a te falar. Porque se porventura não tivesse a tecnologia, só do que fica é que estariam a beneficiar. Só. Só do que fica. Sábado e domingo eu vou lá. Os outros, vocês estão fora, estariam longe. Mas por causa das redes sociais, que é a tal tecnologia, todos os dias estamos juntos. Então não será na cadeia que eu serei consolado quando eu voltar. Então pegue firme. Isso é só para começar, viu? Quarto monte caiu, muitos nomes sonantes. Ainda ouvireis outros. Tem outros que ainda vocês vão ouvir. Tem muitos hipócritas que também vão nos abandonar. E tem muita boa gente que está a vir aí. Limpar a era.
permanece firme, pois o que há de vir virá. Eu tive uma visão na madrugada de ontem. Foi tudo muito rápido. Eu vi o ativista Francisco Teixeira, que estava a ser muito bem falado e aplaudido por todos os angolanos, e vi que ele foi envenenado. A cor dele mudava repentinamente. Ele foi levado às pressas ao hospital e lá ficou em coma, num estado gravíssimo. Foi aterrorizante do jeito que o veneno atuou o corpo dele. Quando eu despertei, veio novamente em mente o nome dele, Francisco Teixeira. Quando entrei nas redes sociais, vi a página dele oficial, quis lhe enviar uma mensagem para lhe pedir para ele parar de fazer o que ele tem feito nos podcasts, afrontando o regime. Algo dentro de mim dizia: não adianta fazer isso. Não lhe envia nenhuma mensagem. Ele não vai acreditar em você e é capaz de fazer viralizar o aviso que lhe darás. Obedeci a voz e nada fiz. Ei! Ei! Lhe avisar! Se eu que eles têm medo, respeitam aquele respeito do medo, né? Estou-lhes a avisar e ninguém se pronto. Eu não avisei que os da UNITA vão lhes matar. Nem mesmo os tais que não são da UNITA, que são da religião, da oposição, alguém trouxe minha mensagem a dizer: esse homem falava isso, que os membros militantes dos quadros, nesse caso, os quadros seriam mortos, envenenados. Ninguém, nem o diabo lhes deixa. E ainda alguém se lhes falar, ou você pensa que eles não andam a me ouvir? Anda. Deram crédito, não duvidaram, escuta muito bem, não disseram que ele é um aventureiro. Tremeram nas bases, se conformaram-se e disseram: epá, Milonga, em Kikongo, Fulukung Zeni. Mas se fosse um político a falar isso, um ativista, todos iam comentar. Mas como eles todos são filhos do mesmo pai, quer aquele que está a os matar, e os que estão a ser mortos, e os que estão a aplaudir, ou então os que estão a assistir, todos são do maligno, ninguém responde. Se fosse um político, ou um falso profeta, se fosse um Bemi Samuel a dar essa profecia, aquilo ia viralizar que você não imagina. Mas eu também não estou a procurar crédito da parte deles. Eu estou embora marchar. Depois eles vão saber que teve no meio deles um profeta. Estou a falar aqueles que desceram lá embaixo. Ah, você não sabia que todos aqueles que ficaram a fazer brincadeiras aqui entre nós, se você controlar mesmo esse tal Telmas e não sei o que, esses todos da Inglaterra, esses todos estão deprimidos. Deixa eu vos contar uma. Vocês se lembram do daquela pessoa que me mandou mensagem no off a me dizer que ele trabalha num lugar e lá o ministro da Defesa e veteranos de guerra foi lá visitar e de repente, quem se lembra que eu contei aqui? Eu li e eu fiquei chateado. Não fiquei chateado naquele dia, no dia seguinte. Se lembra, né? Eu decorei bem o nome dele. Apareceu numa live a me pedir oração da depressão. A urgência é muito grande. Você tá pensando que é brincadeira, ok? Eu assustei. Isso foi semana passada. Ele veio no off, num pediu aqui. Uma oração, mestre. Depressão. Algo me disse sim, porque tinham lhe dado ordem para vir mentir aqui para descredibilizar quem? O poder do homem. Já está com depressão. E é uma pessoa que sempre esteve aqui nunca fez esse pedido de depressão. Eu acho que ele não está na igreja. Pelo menos esse nome não, já é antigo, mas nunca lhe vi na igreja. São aqueles da secreta que não foram na igreja, mas a missão é trabalhar aqui no quê? Nas lives. Ouviu? Todos eles estão deprimidos. Todos. Estou a responder. Alguém me mandou uma mensagem agora que uma das irmãs, não vou falar o nome, ele me disse para não falar, que esteve aqui conosco, que está com, como é que é? Esofremia, como é que é aquele?
Que ele já é depressão aguda, né? Como é que é? Não, vou voltar lá para ler essa mensagem. Ok. Esquizofrenia. Eu disse, tem princípio já. Ele conhece o comportamento dessa doença, ele viu, assustou. E eu, por isso, eu lhe respondi. Tá pensando que é brincadeira? Esse brincadeira que ele andou a fazer aí, tá pensando que... Hã? Depressão aguda. Todos eles estão assim. Eu assustei. O rapaz conta porque não sei o que o ministro passou meu mata-bruxo. Desapareceu, fui no banheiro, não sei o quê. Mas logo recebi o entendimento que fazia parte do mesmo grupo. Agora tá com depressão. Então, mais sexta-feira, segundo os romanos já é hoje, são 0 horas e 2 minutos. E tu, ah, que estás doente, vais já receber a cura agora. Todos que estão doentes, eu tenho autoridade para curar você. Em nome de Jesus Cristo, sejam curados, sejam libertos, recebam a cura. Enfermidade sai, doença sai, depressão. Não estou a falar depressão por causa da blasfêmia. Se é por blasfêmia, tem que confessar. Depressão sai. Cuidado com a lua cheia. Ou vocês estão a pensar que já aconteceu aquela fase? Ainda não. Receba a cura. Sejam todos curados. No nome poderoso de Jesus Cristo. E tu que estás a pedir libertação. Alguém me disse que tem sentimento que o marido dele vai lhe matar. Demônio, sai dali. São 7 luas escuras. A oitava é que é brilhante. A quarta é a mais escura de todas. Estamos no fim da quarta. É muito forte. Como a ciência escreveu, ou então a ciência explica o mundo espiritual. Só que eles nem sabiam. Os que entendem que descobriram isso sabem. Só os que vão aprender é que não sabem. Ou alguém disse que está muito quente aqui. Não é você que eu estava a orar, ô Antônio? Você não viste? Como é que você está a dizer me liberta? Vocês gostam, tem que falar o teu nome, né? Vê só, li uma mensagem aqui e eu disse, você que está a sonhar que o teu marido, o sentimento do teu marido está te matando. Hã? É você que eu libertei. Mas como não li toda a mensagem, teu nome, você considerou que não é você. Seja liberta! Em nome de Jesus Cristo. Oh, recebam. Pelo poder que há no sangue de Jesus. O meu Deus te abençoe. Faz teste agora. Eu disse, sejam libertos. Perturbação sai, insônia sai, marido da noite sai, maus sonhos, pesadelos sai. Mas estão a ouvir, né?